Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, este é o especial Informação de quinta-feira. Como é habitual, vamos ter aqui as habituais notícias do dia, vamos ter o desporto, a linha aberta e depois na linha aberta vamos ter o especial Saúde, hoje com o Dr. Paulo Pinho, e vamos falar de, sobretudo, doenças de geriatria, portanto, aquelas que afetam mais as pessoas com a idade mais avançada, o que até certo ponto é capaz de ser interessante e importante para quem está aí em casa. Ricky, mas há uma coisa importante. Começam amanhã as comemorações do Dia de Camões e do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas em Newark e em Elizabeth. Correto, Luís. Amanhã começam as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades na cidade de Newark e depois na cidade de Elizabeth. Pelas 10 da manhã, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, a doutora Berta Nunes, vai visitar o Consulado-Geral de Portugal em Newark. Depois vai visitar algumas empresas portuguesas, seguindo-se um almoço com luso-eleitos na cidade de Elizabeth. Imediatamente a seguir vai visitar a Escola Amadeu Correia e às 5h30 da tarde estará presente na cerimónia do içar da bandeira na cidade de Elizabeth, nos espaços do Conselho da mesma cidade. Depois temos outro programa no dia a seguir, que amanhã iremos, obviamente, divulgar. Mas hoje o mais importante, ou digamos, uma das coisas mais importantes, foi a nossa fantástica vitória frente à Espanha em Sub-21. Uma grande vitória, Luís. Portugal jogou hoje as meias finais do Europeu de Sub-21 com a Espanha e venceu por 1-0 e está pela terceira vez na história da final de um europeu. Em Maribor, na Eslovénia, apesar do intenso domínio espanhol, a sorte sorriu à seleção portuguesa. Aos 80 minutos, Fábio Vieira rompeu pela direita e, com o central espanhol Cuenca a desviar para a sua própria baliza, ditou o resultado final e a passagem de Portugal à final. Grande notícia, não é? Grande Portanto, notícia. agora resta saber qual foi o resultado, acho que foi hoje, da Alemanha com os Países Baixos, para ver quem é que nos compete no domingo, não é? Mas amanhã temos mais futebol, amanhã Portugal joga um amigável com a Espanha, portanto, vale a pena estar atento a um bom fim de semana desportivo que vamos ter este fim de semana. Portanto, já sabemos que a Alemanha ganhou a Holanda 2-1. Esta informação é rápida, a nossa produção trabalha depressa. Portanto, vai ser Portugal-Alemanha no próximo domingo. Que é um jogo a não perder. Bem, Portugal deixou a lista verde de viagens de e para o Reino Unido. Qualquer pessoa em trânsito entre os dois países tem de fazer já a partir da próxima terça-feira 2 testes à Covid-19 e quarentena de 10 dias. Portugal deixou de estar na lista de países sem restrições para as viagens de cidadãos do Reino Unido. A decisão foi, de acordo com a Sky News, tomada esta quinta-feira pelo governo de Boris Johnson. Portugal passa assim para a lista amarela, o segundo de 3 níveis de restrições. Na prática, qualquer pessoa oriunda do nosso país que chegue ao Reino Unido, ou vice-versa, tem de fazer 2 testes Covid-19, um no segundo dia, outro no 8º dia de permanência no território britânico ou português. Ao mesmo tempo tem de ficar ainda de quarentena durante 10 dias. Este tempo de isolamento pode ainda ser reduzido se as pessoas apresentarem um teste negativo no 5º dia de permanência em cada um dos países. Tudo indica que esta decisão entrará em vigor já a partir da próxima terça-feira para permitir que quem está em Portugal possa regressar sem ficar sujeito às novas restrições, embora tenham de apresentar um teste negativo antes de embarcar e outro realizado 2 dias depois da chegada ao Reino Unido. Esta medida irá afetar sobretudo o setor do turismo, uma vez que já eram muitos os britânicos a passar férias no nosso país, pelo que é de esperar um impacto direto na economia portuguesa. A primeira consequência deste anúncio, entretanto tornado oficial, foi, de acordo com a BBC News, a queda das ações das companhias aéreas. Entretanto, através da rede social Twitter, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Augusto Santos Silva, criticou a decisão, referindo a falta de lógica da mesma. Rick, eu quase que me atrevo a dizer que isto é o humor negro britânico, porque se fosse a semana passada
eu creio que não havia quarentena que valesse em Portugal, nem testes, nem nada, porque vieram duas equipas inglesas jogar a Portugal, provavelmente infectar gente em Portugal, voltam para a Inglaterra e a Inglaterra, na semana a seguir, faz-nos isto. Não está bem. Não está bem, e agora, hoje, o Reino Unido recomendou isolamento aos ingleses que visitaram Portugal. É caso para dizer que não lembra nem a gregos, nem a troianos. Nem ao diabo. A razão por que o Reino Unido tomou a decisão tem a ver com os números registados nas últimas 24 horas. 3 mortes, 769 novos casos de Covid, como nos conta a nossa colega Catarina Rubimbas. Portugal reportou esta quinta-feira 3 mortes e 769 casos de Covid-19. Este é o maior número diário de casos desde o dia 6 de abril, altura em que foram reportadas 874 infecções. O boletim de hoje dá conta ainda de 378 recuperados. Ao todo, há mais de 23 mil casos ativos da doença em Portugal. Também a pressão sobre os hospitais continua a descer, com 254 pessoas em enfermaria, menos 10 do que ontem, e 52 em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que na quarta-feira. De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, Lisboa e Val do Tejo continuam a ser a zona que tem mais novos casos confirmados e soma mais 385 infectados e 2 mortes. A outra morte foi registada no centro, que soma também 54 novos casos de infecção. No norte, há mais 240 contágios. O Alentejo conta com mais 12 e o Algarve com mais 36. O RT, ou índice de transmissibilidade, é de 1,07. Já a taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 66,4 casos de infecção por 100 mil habitantes. Os Santos Populares não vão mesmo realizar-se em Lisboa pelo segundo ano consecutivo. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, reiterou hoje que a decisão de não autorizar a realização de arraiais populares era a única que se impunha devido aos riscos de propagação da pandemia. Pelo segundo ano consecutivo, Lisboa não se vai encher de animação, do cheiro a sardinha assada e bifanas e das noites regadas a cerveja e ginginha. Os Santos Populares foram ontem oficialmente cancelados, tal como já tinham sido os casamentos de Santo António e as marchas populares. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, reiterou hoje que a decisão de não autorizar a realização de arraiais populares era a única que se impunha. É uma decisão que, como imagina, nenhum presidente de Câmara que gostaria de tomar. Gostaríamos, aliás, de poder dar outra notícia à cidade. Mas tomamos esta decisão em consciência de que ela é a única possível neste momento, porque não é possível imaginar um cenário em que, perante de realização dos Santos Populares, sem uma grande liberdade de circulação de pessoas, que é natural, que é o convívio, que é a circulação das pessoas, em nossa opinião isso aumentaria significativamente os riscos de propagação da pandemia. Fernando Medina também se mostrou confiante de que o município não irá regredir no processo de desconfinamento, uma vez que ainda não se atingiu esse patamar. Espera-se que, com o aumento da vacinação em Portugal, que em 2022 as festas de verão sejam retomadas por todo o país. O conflito diplomático entre a Rússia e a União Europeia ganha altitude. A Alemanha decidiu suspender a chegada de voos de companhias aéreas russas com base no disse ser uma medida de reciprocidade. É a queda da mais recente peça do dominó diplomático da crise entre a União Europeia e a Bielorrússia, esta última apoiada por Moscovo. De acordo com as autoridades alemãs, a Rússia não autorizou a tempo 2 voos da Lufthansa, agendados para quarta-feira de manhã e foram anulados na noite anterior. A resposta alemã obrigou as companhias aéreas russas Aeroflot e S7 a cancelarem voos para a Alemanha. O conflito diplomático entre a Rússia e a União Europeia ganha altitude. A Alemanha decidiu suspender a chegada de voos de companhias aéreas russas com base no que diz ser uma medida de reciprocidade. É a queda da mais recente peça do dominó diplomático da crise entre a União Europeia e a Bielorrússia, esta última apoiada por Moscovo. De acordo com as autoridades alemãs, a Rússia não autorizou a tempo 2 voos da Lufthansa agendados para quarta-feira de manhã.
A resposta alemã obrigou as companhias aéreas russas Aeroflot e S7 a cancelarem voos para a Alemanha. A suspensão dos acordos bilaterais entre os dois países aconteceu em março de 2020 no contexto da crise pandémica da Covid-19 e as autorizações passaram a ser feitas todos os meses. O desvio de um avião da Ryanair pela Bielorrússia e a detenção de um jornalista da oposição levou Moscovo a assumir apoio a Minsk frente aos 27. Aqui nos Estados Unidos, na próxima terça-feira há eleições. Armando Fontoura procura nova reeleição face a John Arnold. E em Kearney, 2 luso-americanos lutam pela liderança do Executivo Camarário. Trata-se de Alberto Santos e Sidney Ferreira, 2 luso-americanos, como dissemos. O Ricky Durães foi ouvir a opinião de alguns portugueses e luso-americanos sobre os principais assuntos que os preocupam. Depois de mais de 2 décadas sem uma disputa direta nas eleições primárias para o cargo de mayor na cidade de Kearney, este ano as eleições vão ter 2 luso-americanos que vão disputar o cargo. De um lado o incumbente Alberto Santos, do outro Sidney Ferreira. Questões relacionadas com impostos prediais, segurança, parques e recreio continuam a ser uma prioridade para os residentes desta cidade, localizada no condado de Hudson. Na próxima terça-feira, os eleitores vão fazer a sua escolha. Para mim, acho que mais importante é sobre os impostos. Estão um bocadinho puxados e as pessoas veem-se dificuldades a pagarem as casas, estão super elevados os impostos, na minha opinião. Os impostos que estão muito altos, não têm baixado, temos muitos prédios a ser feitos e os impostos continuam a subirem. E é o Keegan Landfill, que está a mandar cheiros e coisas tóxicas no ar, que está a prejudicar aqui os residentes do town. Segurança aqui da cidade, que não tenho nada contra isso, está tudo a funcionar bem. E é a única coisa que eu tenho a dizer. Há pouca coisa a acrescentar, porque tudo o que passa aqui, os trocos de lixo, isso está sempre na hora certa e está tudo bem dividido e eu acho que está tudo normal. É claro que as taxas nunca descem, mas não tem aumentado muito e estamos mais ou menos razoáveis. As eleições primárias para o município de Kearney disputam-se na próxima terça-feira. 2 nomes luso-americanos disputam o cargo de mayor. De um lado, o atual incumbente Alberto Santos e do outro, Sidney Ferreira. Assuntos como impostos prediais e segurança pública são as maiores preocupações dos residentes desta cidade. Uma coisa é certa, quem ganhar as eleições primárias na terça-feira tem o lugar garantido aqui no City Hall. Ricky, tu que há várias semanas tens acompanhado este processo eleitoral em Kearney, tiveste a ocasião de verificar que a ideia das pessoas é muito genérica e muito igual em relação ao Alberto Santos, porque é o incumbente, está há muitos anos naquela posição. Quem é Sidney Ferreira? Sidney Ferreira é um residente de Kearney, é um empresário do ramo de bem-raízes, portanto está também ligado ao Clube Açores de Newark, onde é tesoureiro há vários anos. É um luso-americano com uma boa capacidade. Eu acredito que Kearney, o aparecimento destes 2 candidatos luso-americanos mostra que somos uma comunidade atenta, que somos uma comunidade que há muito tempo demarca o ritmo da vida na cidade de Kearney. Temos também 2 vereadores. Agora, a opinião geral é que o trabalho de Alberto Santos durante as últimas 2 décadas tem sido muito bom, comparando com aquilo que era Kearney há 20 anos atrás. Hoje, no contacto com os residentes, muitos deles vivem em Kearney há 25, 30 anos e a primeira coisa que me disseram foi isto: quem viu Kearney e quem vê Kearney. Há problemas, continua a haver, agora vai ser uma disputa interessante e eu acredito que a comunidade portuguesa fica a ganhar de qualquer maneira. Em relação a Armando Fontoura e a John Arnold, é inquestionável
portanto, o favoritismo do Armando Fontoura. Sim, Armando Fontoura é um político com uma obra reconhecida. Eu diria que é o xerife mais popular em todos os Estados Unidos. John Arnold é um antigo membro do Departamento de Polícia de Newark, onde foi subdiretor, penso. É uma pessoa, portanto, que já concorreu uma vez contra Armando Fontoura. E perdeu com bem. 80% dos votos para Armando Fontoura. Eu acredito que Armando Fontoura vai continuar a ser o mais alto representante do condado de Essex a nível policial. Porquê? Porque durante esta pandemia a polícia não só esteve presente, como também esteve debaixo de muitas críticas, mas a verdade é que acompanhou o condado no processo de vacinação. A verdade é que nunca esteve tão próximo dos residentes como está hoje. E isso deve-se também à figura de Armando Fontoura. É claro que fez um excelente trabalho e com certeza absoluta que vai ser o reeleito para mais um mandato. Eu já não sei quantos, mas calculo que sejam 8, 9 ou 10. São 11 mandatos, se não estou em erro. Imagino bem. Bem, este fim de semana vamos ter testes. Correto, este fim de semana na Ferry Plaza vai haver sessões de testes PCR, aqueles que são necessários para viajar para Portugal. Os testes são grátis, estão abertos para todos os residentes do estado de New Jersey e esta iniciativa via providenciar uma opção para quem viaja para Portugal a uma segunda ou terça-feira e precisa desse teste em 72 horas. Estamos em junho e muitos portugueses aproveitam agora para se deslocar a Portugal e aí passarem um merecido período de férias. Devido à pandemia do Covid-19, continua a ser necessário a apresentação de um teste de Covid-19, PCR, realizado 72 horas antes do embarque. Todos os luso-americanos que se deslocam a Portugal e que viajam numa segunda ou terça-feira têm sempre muitas dificuldades de conseguirem um teste durante o final de semana. Ciente dessa realidade, o laboratório Medimobile, em colaboração com o Seabra Foods, vai instalar uma unidade móvel a partir deste sábado aqui no Seabra Foods, localizado no Ferry Plaza, em Newark, onde residentes do estado de New Jersey poderão fazer o seu teste PCR completamente grátis entre as 8 da manhã e as 4 da tarde no sábado e as 8 da manhã e as 2 da tarde no domingo. Mediante a afluência de pessoas, serão determinadas novas datas para que a unidade móvel seja aqui no parque de estacionamento e possa continuar a providenciar esse serviço aos residentes. As pessoas interessadas só deverão ter que apresentar prova de residência. Se têm seguro médico, devem também apresentar o seguro médico. Se não têm seguro médico, poderá também realizar o teste sem qualquer encargo e terão também que apresentar um email address, de modo a que possam receber os resultados dentro do prazo limite de 72 horas. Mais informações também podem ser obtidas através do número de telefone 862-799-7400. Então já sabe, se viajar para Portugal, pode realizar o seu teste PCR aqui no parque de estacionamento do Seabra Foods, no Ferry Plaza, a partir de sábado, entre as 8 da manhã e as 4 da tarde, ou então no domingo, entre as 8 da manhã e as 2 da tarde. Muito bem, Ricky, vamos ter também, nos próximos dias, 2 campanhas de vacinação. Correto, no dia 5, sábado, Sport Clube Português, a partir das 10 da manhã, uma campanha de vacinação, uma iniciativa do vereador Augusto Amador, em colaboração com outras identidades da cidade e do Estado, completamente grátis, aberta para todos, caminhe e seja vacinado. E depois no dia 7, também no Ironbound Soccer Club, no número 11 da Providence Street, poderá ir, peço desculpa, no Ironbound Boys and Girls Club, onde está o Ironbound Soccer Club, pode das 4 às 8 da noite aí também ser vacinado, aberto a todos os residentes, legais, ilegais, estatuto migratório não é problema, seguro não é problema, seja e vacine-se. Vá lá. Portanto, só não se vacina quem não quer. Faltam 50 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mais de 80% dos japoneses estão contra a realização deste evento. A 50 dias do início dos Jogos Olímpicos, ainda paira a incerteza no ar em Tóquio. Uma sondagem recente mostra que mais de 80% dos japoneses está contra a realização dos Jogos este verão e mais de 10 mil voluntários desistiram de participar. A dúvida está bem presente entre a população.
Uma residente diz que é a favor da realização dos Jogos, porque para os atletas, os Jogos Olímpicos são muito importantes. Não tenho a certeza. Os organizadores dizem que será um evento seguro, mas não sei exatamente o que querem dizer com isso. Acho que ainda não podemos saber se é seguro ou não realizar os Jogos. No meio da incerteza, os atletas já começaram a chegar à capital japonesa. O Comitê Olímpico Internacional tem-se revelado intransigente e garante que a queda no número de voluntários não irá afetar a realização dos Jogos. A pandemia está longe de estar controlada no país e a vacinação tem decorrido a um ritmo demasiado lento. Apesar da pouca vontade política, o governo está refém dos contratos assinados com a família olímpica e não tem capacidade para cancelar os Jogos sem assumir uma dívida astronómica com o Comitê Olímpico Internacional. Agora temos uma história muito interessante, porque na NATO também se cometem erros, não só sou eu aqui com os passaportes e com os cartões verdes. A NATO arranjou ontem um sarilho do Arco da Velha e vais explicar a razão porquê. O proprietário de uma fábrica de óleo de girassol na Bulgária acusou soldados norte-americanos de entrarem ilegalmente no local, no mês passado, durante um exercício da NATO. Apoiado com imagens das câmaras de videovigilância, Marin Dimitrov diz ter avançado com uma queixa formal contra os responsáveis pelo incidente, que remonta a 11 de maio. Tratou-se de apenas um engano. O proprietário de uma fábrica de óleo de girassol na Bulgária acusou soldados norte-americanos de entrarem ilegalmente no local no mês passado durante um exercício da NATO. Apoiado com imagens das câmaras de videovigilância, Marin Dimitrov diz ter avançado com uma queixa formal contra os responsáveis pelo incidente, que remonta a 11 de maio. Estava a trabalhar nas traseiras e outros disseram-me que tinham entrado soldados. Eu vi que chegavam com metralhadoras apontadas para nós. Tive bastante medo e comecei a correr, mas não sabia o que fazer, nem o que dizer. Sinto-me ofendido e humilhado com o que aconteceu. É como se fôssemos bandidos ou criminosos quando estávamos a fazer as nossas atividades normais. O incidente terá ocorrido durante um exercício multinacional realizado na Bulgária, Estónia e Roménia e liderado pelo exército norte-americano, envolvendo mais de 7.000 militares de 10 países da NATO. Os soldados em questão terão confundido a fábrica com uma antiga base aérea nas proximidades que deveriam ocupar durante o exercício. O presidente búlgaro afirmou que o sucedido é absolutamente inaceitável. Imagino o susto dos proprietários e empregados desta fábrica da Bulgária, que não estavam à espera que soldados americanos entrassem ali com espingardas metralhadoras na mão. Mas tratou-se apenas de um engano. Já se pediu desculpa, acho que tudo vai correr bem. Agora, com mais de 200 metros de comprimento, o Karg era descrito pelas autoridades iranianas, estamos a falar do navio, como o navio-escola de apoio e encontrava-se ao serviço há mais de 4 décadas. Era o maior navio da esquadra civil iraniana, mas de acordo com o site Global Security Org, especializado em questões militares, tratava-se de um petroleiro de reabastecimento e porta-helicópteros construído no Reino Unido e entregue ao país em 1984. A Marinha iraniana informou apenas que o incêndio teve origem num dos sistemas do navio, não avançando qualquer detalhe. A Marinha iraniana anunciou a perda do seu maior navio de guerra na sequência de um incêndio. A embarcação foi completamente evacuada antes de naufragar ao largo do porto de Jask, no Golfo de Omã. Com mais de 200 metros de comprimento, o Karg era descrito pelas autoridades iranianas como um navio-escola de apoio e encontrava-se ao serviço há mais de 4 décadas. Mas, de acordo com o site globalsecurity.org, especializado em questões militares, tratava-se de um petroleiro de reabastecimento e porta-helicópteros construído no Reino Unido e entregue ao país em 1984. A Marinha iraniana informou apenas que o incêndio teve origem num dos sistemas do navio, não avançando qualquer outro detalhe. Bem, depois de falarmos sobre este naufrágio do maior navio iraniano, temos uma notícia de última hora que é importante para as nossas comunidades e tem a ver com a moratória dos residentes
que não têm condições para pagar as suas rendas de casa aqui em Newark. Em Newark e em todo o país, um tribunal de apelações dos Estados Unidos mantém a proibição de ordens de despejo que estava, portanto, regulamentada pelo CDC. Quer isto dizer que, neste momento, não pode submeter nenhuma ordem de despejo para os seus inquilinos, portanto, é senhorio, se é dono de uma casa. Porquê? Porque, neste momento, o tribunal continua sem analisar esses recursos e essas interpelações, o que quer dizer que a vida continua complicada, não só para aqueles que não podem pagar a renda, mas para aqueles que não podem pagar as suas casas, e o que acontece é que muitos bancos estão a acionar ordens de bancarrota, de despejo, para esses proprietários. Portanto, eu estou a ver neste momento lá em casa muitos senhorios também muito preocupados com esta situação, que é tão grave como aquela dos que são apenas inquilinos, mas que também têm de pagar os seus impostos, as suas mortgages. É uma situação que é complicada. Mas também, hoje houve uma notícia importante sobre 25 Estados americanos que deixaram de dar os $300 adicionais no subsídio de desemprego. Porquê? Porque há uma falta enorme de pessoas para trabalhar. As empresas, nomeadamente em ramos como a restauração, a construção civil, estão desesperados por empregados e ninguém quer trabalhar porque ganham praticamente mais dinheiro. Portanto, já são 25, pode haver mais. Eu hoje tive a indicação de um restaurante em New Jersey que pagou $90 mil de salários a 10 funcionários por causa do overtime feito, porque trabalharam dezenas de horas, para não dizer mais de uma centena de horas por semana, para poder ganhar ordenados destes, porque não há empregados. Não há empregados e é uma situação que está a levar ao desespero praticamente toda a gente. Porquê? Porque sem mão de obra para trabalhar nada funciona, e é triste, por exemplo, chegar a um restaurante, ver mesas vazias e não haver empregados de mesas para atender essas mesas. Bem, vamos ao desporto, mas antes disso eu quero te dizer que o jogo de Portugal com a Alemanha, no domingo, a final, é às 3 da tarde. Só porque os telespectadores, de certeza que não vão perder esse jogo, ficamos já com esta confirmação. Um grande jogo. Uma seleção de ouro, não é? Eu diria que mais do que ouro é platina, porque é o futuro, uma seleção de sub-21 direcionada a grandes voos. Já temos uma grande seleção A, mas estamos direcionada a muito mais nos anos vindouros. E pode ouvir, se não estiver em casa, pode ouvir na rádio, no carro, no Rádio Clube Português, RCP-US, o relato do jogo, dos jogos. Ou então através do Facebook também, www.radioclubeportugues.com, não é? Correto. É tão simples, portanto, passa a ter rádio no carro, ou então pode ouvir o relato em casa se não tiver capacidade de ver na TV. Mas a RTP dá também o jogo em direto. Bem, e agora vamos ao desporto, não é assim? Vamos embora, força. Pedrinho está mesmo de saída do Benfica, mas o destino para já ainda não é certo. Isto porque nas últimas horas as negociações entre os dois clubes, o Benfica e os ucranianos do Shakhtar Donetsk, complicaram-se. Complicou-se a transferência do extremo brasileiro Pedrinho do Benfica para o Shakhtar. Os ucranianos mostraram-se disponíveis para assumir o pagamento das restantes 5 prestações que irão completar o pagamento do Benfica ao Corinthians, anterior clube de Pedrinho. Ou seja, prontificou-se a ficar com a dívida do Clube da Luz ao emblema brasileiro no valor de 15 milhões de euros, o que no fundo seria esse o valor que iriam pagar pelo jogador do Benfica. Mas no deve e no haver, essa fórmula deixa os encarnados a perder, que pagaram 18 milhões pelo jogador, entendimento que, naturalmente, o Shakhtar não tem. Os ucranianos consideram que o Clube da Luz usufruiu de Pedrinho durante uma época e, sabendo perfeitamente que é o Benfica o principal interessado em desfazer-se do jogador. Ainda assim, os encarnados foram ainda mais longe nas pretensões e chegaram a propor um negócio num valor global superior a 20 milhões de euros, entre transferência e bónus por objetivos. Montante esse que o clube ucraniano também não se mostrou disponível para atingir, pois não pretende, nesta altura, ir muito além dos tais 15 milhões de euros.
E, por outro lado, as Águias não admitem menos dos 18 milhões de euros que pagaram pelo extremo brasileiro. E o Sporting está mesmo em maré de retoma de títulos. Depois de se ter sagrado campeão de futebol 19 anos depois, 39 anos depois, o Sporting é campeão nacional de basquetebol, tendo derrotado ontem o Futebol Clube do Porto por 86-85, num jogo polémico que levou mesmo a equipa das Antas, do Porto, a recusar receber as medalhas de segundo classificado. E agora vamos contar a história, porque a história é interessante. Foi 86-85. 86-85. Mas, curiosamente, um jogador do Futebol Clube do Porto, acho que se desequilibrou, tocou numa cadeira, a cadeira, por sua vez, tocou na mesa onde estava a taça e a taça partiu-se. Correto. Portanto, isto deu logo um berbicacho do Arte da Velha. De maneira que, para além disso, houve muitos problemas, muita situação, muitas queixas dos portistas em relação ao futebol, ao Sporting, portanto, queixas do Porto em relação ao Sporting, mas no hóquei em patins também o Sporting parece estar bem, no bom caminho, não é? Correto, vai disputar a final do Europeu também com o Futebol Clube do Porto e eu acredito que a discussão vai se manter acesa. Espero não partam a taça. Não vão partir a taça. Bem, não vão partir a taça. Vamos agora ao valor do dólar americano em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8204, 1,2188 para o euro. E o real 5,07 compra, 0,19 venda. E eu começo com Filadélfia, porque ainda não temos isso, hein? Dizer que amanhã estão 72 graus em Filadélfia, não é mal. Vamos agora dizer aquilo que a Catarina Rebimbas escreveu e leu hoje em relação ao estado do tempo em algumas das principais cidades americanas. Na meteorologia para amanhã está prevista trovoada dispersa para Newark com 80 graus. Nova York também com trovoada dispersa com 79 graus. Boston com trovoada com uma temperatura de 78 graus. Hartford também com trovoada com 77 graus. Danbury com trovoada com 79 graus. Miami com céu parcialmente nublado com uma temperatura de 85 graus. Palm Coast com trovoada com 84 graus. Los Angeles com sol com 79 graus. São Francisco com vento moderado com 60 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E como já tiveste a ocasião de verificar, chove água a potes, que é como quem diz, portanto, chuvinha, chuvinha, que molha tolos, como se costuma dizer, não é? Mas vamos encerrar o espaço de notícias para regressar dentro de momentos com a linha aberta. E como? Por isso fique por aí, nós já voltamos hoje com o Especial Saúde e o Dr. Paulo Pinho para responder a todas as suas perguntas. Eu sugeri a geriatria. Vamos ver. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Sou Alberto Santos, o mayor da cidade de Kearney, New Jersey. Tenho trabalhado arduosamente para os interesses de todos os residentes da nossa cidade e para construir uma comunidade que nós todos podemos ter orgulho. Trabalhamos arduosamente para cerrar a lixeira Keegan, que tinha afligido a nossa comunidade desde o ano 1950. Trabalhamos para ter clínicas de vacina para o Covid-19 aqui na cidade de Kearney. Trabalhamos para ter um orçamento responsável, com impostos estáveis
e trabalhamos para ter a segurança pública mais altas no Estado, seja polícia, bombeiros ou ambulâncias. Eu peço a todos os residentes para ir votar no dia 8 de junho. Todos os locais de voto estarão abertos das 6 da manhã às 8 da noite. Peço para votar na coluna A, Santos Team for Carney, incluindo os vereadores Mary Trine de Castro, Rich Kanapka, Carol Jean Doyle e Jerry Facito. Vote no dia 8 de junho. Paid for by the committee to elect Alberto Santos. O restaurante e marisqueira Solmar em Newark continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar. O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar. Gostamos de ser diferentes. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. E vamos começar a nossa conversa com o Dr. Paulo Pinho, na linha aberta, portanto já sabe que pode ligar para cá, fazer a sua pergunta, se tiver alguma dúvida em relação a alguma doença. E hoje eu e o Ricky tínhamos combinado de falar de geriatria, porque acho que a grande parte da nossa comunidade, ou a maioria, são pessoas que têm doenças relacionadas com a idade. E esse é sempre um problema a ter em conta. O Dr. Paulo Pinho é um dos melhores médicos portugueses que nós conhecemos nos Estados Unidos e temos o privilégio de o ter hoje connosco mais uma vez. Muito boa noite, doutor. Prazer em estar. Portanto, nós temos muita gente com idade e com problemas, não é? Uhum. Quais são os principais problemas que... Só claramente as doenças cardíacas, as doenças vasculares, do cérebro, das pernas, etc., mas também há doenças neurológicas, o Parkinson's, vários tipos de demência, etc. Sabemos que há aumentos de artroses. Estas são as principais doenças que existem e que tem que ser tratado e tem que ser vigiado num relatório, num exame médico de e acompanhado, não é? E acompanhado, claramente. Quais são, portanto, a que é que se deve essa incidência desse tipo de doenças numa população? Tem a ver com a alimentação? Uhum. Tem a ver com o quê, mais propriamente? Só sabemos que certas doenças, como o Alzheimer's, têm várias coisas que podem aumentar o risco. Há certas vitaminas, deficiências de certas vitaminas, há já uma parte que é hereditária, quer dizer, passado de um pai a um filho. Sabemos que há também o uso do cérebro durante a vida e o tipo de uso que existe. Sabemos que há certos tipos de Alzheimer, certos tipos de demência que são inflamatórios e que inclusivamente usam medicinas anti-inflamatórias para tratar. Só há vários riscos e várias coisas que podem provocar. As artroses é uma coisa de gasto, quer dizer, o uso regular dos joelhos, das ancas, etc., provocam que essas articulações ficam gastas, mas também há certos tipos de artroses que são inflamatórios, que podem existir em qualquer idade, mas têm também, quer dizer, há mais tendência nas idades mais velhas, porque são doenças inflamatórias. O sistema imunológico começa a não trabalhar com a eficiência que trabalhou antes e, por esse motivo, tem essas inflamações. Em Portugal, vamos chamar bicos de papagaio, não é? Sim, bicos de papagaio. Não tem nada a ver. Temos a primeira chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor dizer. Diga. É o Ricky? É sim, é o Ricky e o Luís. E o Dr. Pinho. Ok. A chamada que eu queria fazer era pedir um favor ao Ricky. Eu entrarei em contacto consigo nós depois, estamos a falar tá bem? de medicina, portanto o Ricky já lhe liga, está bem?
Está bem. Obrigado. É importante. Portanto, estamos a falar de medicina, o que é importante para as pessoas. Portanto, a deficiência cognitiva também, e acho que começa por aí, quando as pessoas se reformam, sobretudo as pessoas já com 62 ou 66 anos, e depois deixam de fazer aquilo que faziam antes, e ficam sentados no sofá a ver televisão, tudo pode começar por aí em relação ao cérebro. Não? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O cérebro é um músculo, tem que se usá-lo. Se não é usado com regularidade, começa a perder a sua função normal. Por esse motivo, eu recomendo sempre às pessoas idosas para fazer certas coisas, puzzles, etc., ter conversas com pessoas. Sabemos que há uma parte social que também é importantíssima. Essa parte social dá que também há uma perca dessa função cerebral. Isso tudo é importantíssimo nas idades. E esta pandemia também ajudou um bocadinho. Sem dúvida, sem dúvida. Sabemos que os idosos sofriam antes, que tinham isolação social. Agora, depois da pandemia, tem mais. E essas coisas contribuem à doença cerebral, contribuem a outras doenças cardíacas e também aumentam a mortalidade nessa população. Claro. Nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Faz favor. Boa noite, Sr. Boa Luís noite, como está? Ricky e Dr. Pinho. Is it okay if I speak English to him? Diga. Yes. Sure. Okay. Dr. Pinho, I got the Johnson & Johnson vaccine about almost 3.5 months ago. And I have osteoporosis, and I also have those things that you said, bicus papagayo, whatever the heck that was. And ever since I got the vaccine, I seem to gotten worse. I have much more pain in my body, really bad headaches. I just wondered what's your opinion on that. Yeah, so we know that there's a fair amount of people that will actually, so the vaccines will trigger an immune cascade that sometimes have, inflammatory diseases like arthritis kind of begin to sort of, become more prevalent or more pronounced. So that's something that we see. Most people generally do well over time, so that tends to decrease. I'm going to say it in Portuguese. A senhora perguntou que de facto recebeu a vacina da Johnson & Johnson e após a vacina da Johnson & Johnson há certas doenças reumatológicas que têm aumentado em termos de sintomatologia nela. Isso sabemos que é uma coisa que existe em certas pessoas. A vacina é uma vacina muito imunológica e por esse motivo pode provocar em certas pessoas esses tipos de sintomas mais agressivos. É uma coisa que ao longo do tempo vai diminuindo. Claro. Portanto, esta é uma boa pergunta em relação à Johnson & Johnson e aqui coloca-se esta questão. Ricky. Okay. Thank you very much, Dr. Thank you very much. Have a good evening. You too. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, tantas. E um dia destes a Sinovac aqui também, nos Estados Unidos. Podemos dizer que há uma melhor que a outra. Quer dizer, eu acho que ao nível de população não há nenhuma melhor que a outra. Sempre ajuda a baixar os níveis, a mortalidade, etc. Há certas pessoas que reagem diferentes a diferentes vacinas. Sabemos que há essa situação dos coágulos com a Johnson & Johnson, também foi explicada na AstraZeneca. As vacinas da Pfizer e da Moderna têm a tendência de ser mais imunológicas, quer dizer, as pessoas têm mais sintomas de febre, etc. Sabemos que os níveis para uma pessoa individual da Moderna e da Pfizer são melhores em termos da proteção, mas em geral, qualquer vacina que uma pessoa possa receber sempre ajuda ao nível de população e andar para a frente com esta pandemia. Boa noite, liga aberta, faz favor. Boa noite. Alô? Olá, boa noite, faz favor dizer. Olá, boa noite. Podia falar com o Sr. Luís? Já está a falar, diga. Olha, cada vez eu estou acreditando menos em vocês. Vocês culpam os ingleses por espalhar essa doença em Portugal e esquecem do esporte e... Já falámos disso e é bom perguntar ao Dr. Ricky se estes ajuntamentos... Eu estou a fazer a sua pergunta ao médico, que é aquilo que o senhor quer saber e ficamos já entendidos. Portanto, os ajuntamentos foram maus, de facto, em Portugal, não foi? Da quantidade de pessoas que têm se juntado... Eu já falei consigo, portanto, pode desligar. Diga. Sem dúvida, especialmente, quer dizer, aqui já estamos numa fase completamente diferente em termos do vírus.
temos mais pessoas vacinadas, temos menos tendência dentro da população de espalhar a doença. Eu acho que disseste-me hoje, Ricky, que eram 63%. Sim, essa é exatamente a minha pergunta. Neste momento temos completamente vacinados 41% da população, 51% já tomou pelo menos uma dose, e com 18 anos ou mais, 63% da população está vacinada. E essa era a minha pergunta, Luís. Quando é que poderemos atingir essa tão propalada imunidade do grupo, na sua opinião? Isso é complicado, porque o que falta é, temos que saber que a população juvenil é uma população que falta para vacinar. Só precisamos não só a população de adultos vacinadas, aproximadamente 70% ou 80%, mas também precisamos de uma porcentagem dessa população juvenil para chegar a esse nível. Mas já temos visto os números, quer dizer, houve uma nivelação da quantidade de casos, agora começou a descer, estamos na fase mais baixa há mais de um ano de casos de transmissão em quase todos os estados, e a mortalidade também tem seguido, mas ainda não estamos aí. Precisamos de... Em Portugal é diferente, só temos 10% da população vacinada. Exato, só isso espalha-se com mais rapidez, porque 90% da população não está vacinada. Claro. Muito boa noite, linha aberta, força de dizer. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Faz favor de dizer. A ver se ele me pode dizer de que é derivado ou se é hereditário as artroses. Porque eu tenho bastante problema com as artroses. Só artrose há dois tipos. Há um tipo que é o uso, quer dizer, começa a fazer destruição nos joelhos, nas ancas, nessas articulações onde uma pessoa, quer dizer, carrega o peso de caminhar, etc. E depois há outra doença que é inflamatória. A doença inflamatória tem a tendência de existir em grande parte em famílias. É passado de uma geração a outra porque é uma doença autoimunológica. O corpo começa a reagir contra si próprio e isto é programado em grande parte geneticamente. Agora, sabemos que a artrose que não é inflamatória, que é mais devido ao gasto, é uma artrose que também existe em famílias. Mas sabemos que há muitos fatores que podem provocar isso. Pode ser dieta, pode ser peso, pode ser outras doenças como os diabetes, etc., que têm a tendência de aumentar, mas também pode existir uma parte hereditária. Quer dizer, se é artrose inflamatória, sem dúvida há uma parte genética que é grande. Se é uma doença mais ao nível de gasto, pode existir muitos fatores que provocam essa doença. Há quem esteja neste momento a perguntar se há artrose e artrite. Eu já tinha, já há muitos anos que os médicos diziam que eu tinha artrose, e há coisa de um ano eles descobriram, eu tinha muitas dores e então fiz análises e disseram que era inflamatório. Já estou há um ano e pico a tomar cortisona e eles vão-me diminuindo, o doutor, por sinal, em 2 tive consulta com ele, e ele tem-me ido diminuindo o medicamento, mas assim, já é há muito tempo que estou a tomar esse medicamento. Há outro remédio que não seja a cortisona? Quer dizer, o objetivo do tratamento dessas doenças inflamatórias é de mudar para uma medicina não à base de cortisonas. Chama-se Disease Modifying Anti-Rheumatics. Essas medicinas existem, são todas imunogénicas, mas não têm os contra-efeitos que tem a cortisona. Após estabelecer estabilidade na doença, no tratamento da doença, essas medicinas começam a ser a parte mais profunda do tratamento, a parte mais ideal do tratamento. Só deve ser uma coisa que mudam dentro dos próximos meses para uma dessas doenças que tem o efeito imunológico, mas não tem os contra-efeitos que tem a cortisona. Pronto, muito obrigado pela sua chamada. Eu tenho uma pergunta para si. Hoje, a Pfizer ou a Moderna emitiram um comunicado de uma agência de notícias a dizer que provavelmente ou possivelmente as pessoas que foram vacinadas com uma destas vacinas podem ter ficado com anticorpos para a vida inteira. É possível? É possível.
Mas sabemos, porque há duas fases imunológicas que estas vacinas criam. Há uma que é através de anticorpos, outras delas é mediada pelas células já natural do sistema imunológico. Só podem ter proteção por tempo prolongado. Infelizmente, não temos mais que 6 meses de estudo, como é que vamos saber se estão protegidas para a vida interna? Só havendo ao longo dos meses e anos é que vamos ver de facto se essas pessoas são protegidas. Sabemos que com certas vacinas, a vacina é dada de 10 em 10 anos. Há outras que têm que se dar anualmente. Só por esse motivo só vamos saber ao longo do tempo com estudos nas pessoas que receberam as vacinas. Claro. Antes disso, tens alguma pergunta? Sim, tenho uma pergunta que vem da Austrália. Ok. A Filomena Correia Cruxo pergunta ao Sr. Doutor se sofre da tiroide. Primeiro, qual é a medicina apropriada? E segundo, a vacina tem algum inconveniente para um doente, uma pessoa que tem problemas efetivos na tiroide? Só mais facilmente, com a pergunta mais fácil, não tem contra-efeitos a vacina contra a tiroide. Em termos da tiroide, há 2 tipos de doenças. Há uma doença da tiroide que é hipotiroide, onde a tiroide não funciona bastante. Há outra doença que se chama hipertiroide, onde tem hormona da tiroide demais. Em geral, os tratamentos são completamente diferentes. As pessoas que têm hipotiroide recebem suplemento dessa hormona da tiroide, que é o Synthroid, que é a principal. No caso de hipertiroide, há medicinas que propriamente baixam a função das hormonas. Só tudo depende do tipo de doença da tiroide que uma pessoa tem. Depois há outras doenças, há doenças de quistos que não recebem tratamento nenhum, há doenças cancerosas, etc. Mas principalmente as duas são ao hipo, onde não funciona bastante. A pessoa tem a tendência de ganhar peso, tem a tendência de ter a prisão de ventre. Há hiper, que é os efeitos contrários. Tem perca de peso, tem palpitações, tem diarreia, etc. E o tratamento ou é aumentar o nível da hormona ou baixar o nível da hormona. Claro. Não sei se temos mais chamadas telefónicas, então vamos a mais uma. Linha aberta, boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Faz favor dizer. Boa noite, vai ter que baixar a sua televisão, porque senão não nos entendemos. António, paga a televisão. Tem que ser. Sr. António, apague lá a televisão, faz favor. Então, diga lá. Eu estou em Norte Carolina. Ótimo, em Norte Carolina, então diga lá. E eu só queria dizer boa noite ao Dr. Pinho. Sim. Que sou a Lucília Matos. Ok. E estou muito contente de ouvir. Olá, como está? Estou bem, e você? Também estou bem, graças a Deus. Tenho um aparelho no meu coração, mas estou muito bem, graças a Deus. É o que se quer, Já foi uma paciente sua? Sim, foi. E está a sentir-se bem do coração? Sim, estou a sentir bem, obrigada. Já apanhei a vacina da Pfizer. Estou-me a sentir muito bem. Então espero que continue bem, são os nossos sinceros votos, está bem? Obrigada. Pronto, obrigado. Eu estou a ouvi-los por internet porque não consigo na televisão. Ok, muito obrigado também. Bem. Boa noite. Um abraço à família. Boa noite. Sr. Doutor, boa noite. Eu tenho mais uma pergunta. A Lourdes Castanheira pergunta-nos: os pais são idosos, estão assentados todo o dia, um exercício para eles, para combater, portanto, toda esta situação? Só levantar-se, caminhar. O problema é que os músculos flexores das pernas começam a ficar mais fracos. Essas pessoas têm tendência à queda, têm tendência a enfraquecer os músculos das pernas e, por esse motivo, há outras complicações que existem. Sabemos que uma pessoa após da menopausa, por exemplo, uma senhora após da menopausa que cai e fratura uma anca, no ano seguinte tem uma mortalidade de 50%. Só é importantíssimo que as pessoas idosas se levantem, caminhem, para usar esses músculos das pernas. Quanto mais está sentado, pior, porque os músculos deixam de ter a flexibilidade e a solidez que devem ter, não é? Sem dúvida, e aumenta-se também o risco de osteoporoses, que tem a tendência de ter fraturas devido a essa doença. E sabemos que também essas pessoas têm tendências a formar coágulo nas pernas. Só qualquer coisa que movimenta as pernas, inclusivamente eles têm bicicletas que se pode pôr no chão, pequenas, que ajudam essa atividade ciclística, ajuda exatamente a aumentar o que eu estou a fazer agora. Debaixo da mesa. Estou a fazer atividade ciclística. Portanto, já sabe, dê uma voltinha ao parque,
Ricky, é uma boa opção. Opção. Uma voltinha à sua casa, porque faz bem, sobretudo depois das refeições, ao almoço, ao jantar, mas faça isso todos os dias. Vamos à última chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, minha senhora, então. Sr. Luís? Sim, diga. Sim, diga. Olha, eu queria fazer uma pergunta faz ao favor, Sr. Doutor. Faz favor. Era para perguntar-lhe se... Ok. Yes, Sr. Luís? Sim, estamos a ouvir, faz favor. Ok, estamos então duas na mesma chamada. Pois, mas não deve ver a televisão. Ouvir a televisão é mau. Desliga a televisão e fala pelo teu ouvido. Eu estou a ouvi-lo. Ok, então faça lá a perguntinha, vá. Então, já estamos duas? Então faça lá a pergunta, minha senhora. Sr. Luís? Diga. Eu queria falar com o Sr. Doutor. E pode falar, estamos a ouvi-la, diga. Ok, Sr. Luís. É fazer-lhe uma pergunta. Eu sofro muito de fibromialgia. Ok, fibromialgia. Eu estou a fazer. Minha senhora, eu gostava muito de ajudar, mas não posso, porque a senhora está a ouvir televisão ou está a ouvir e a gente não se entende. Portanto, fibromialgia, vamos falar disso. Só a fibromialgia é uma doença inflamatória muscular. O tratamento ideal é aumentar também a atividade física, ter a certeza que os músculos estão a ser todos usados, fazer coisas de higiene, de dormida, quer dizer, ter a certeza que uma pessoa chega a ir para a cama às mesmas horas, levanta-se às mesmas horas. Há doenças que também são anti-inflamatórios e relaxantes musculares que se pode usar, mas em geral o estilo de vida contribui muito à doença da fibromialgia. Só tudo o que uma pessoa possa fazer para manter-se ativa é importantíssima para reduzir os sintomas da fibromialgia. Antes de irmos só para o comercial, esta pergunta rapidamente. A geriatria, foi aquilo que estivemos a falar. É de facto o setor médico do futuro? Penso que sim. Especialmente agora vimos que houve um estudo que saiu que a potência de idade máxima é até 150 de uma pessoa humana. Sabemos que estamos agora a fazer estudos... 150 anos? 150 anos. Estamos agora a fazer estudos... Ricky? Yeah. Temos muito para andar. Eu daqui a 130 estou cá. Tão jovem. Não, mas sabemos que há medicinas anti-inflamatórias, que há tratamentos anti-inflamatórios, estamos a fazer tratamentos genéticos, a modificar a parte do sistema genético que modifica as células a ficarem mais velhas. Isso tudo é importantíssimo para ter um estilo de vida e uma quantidade de vida boa. Importantíssima, e sabemos que também a nossa população está a ficar mais idosa, sabemos que no mundo inteiro há menos nascimentos, só tudo é importante para avançar esse tratamento, ter a certeza que tratamos de medicinas para não existir polifarmacia, aumentamos também a atividade física nessa população, aumentamos a saúde cognitiva nessa população. Isso é importantíssimo porque eu acho que nos próximos 10 a 20 anos essa população vai continuar a viver com idades máximas que nunca tivemos na história do mundo. É sempre bom falar com o Dr. Paulo Pinho Ricky, não é? É sempre bom, bom aprender, um privilégio. E eu tenho aqui uma lista de perguntas que depois vou encaminhar, porque há muitas perguntas, eu estava aqui a tentar responder, mas está na hora de irmos aos universitários, não é? Doutor, muito gosto em vê-lo e vamos ver-nos daqui há algum tempo. Está bem, está certo. Muito obrigado. E então, sim, vamos a uma breve pausa, já voltamos. No dia 20 de junho, venha celebrar o Dia do Pai no Costa del Sol. Temos frango do churrasco, febras, de sardinhas, hot dogs, saladas, sopa, cervejas, vinhos e refrigerantes. Tudo por apenas $45 para adultos, 25 para crianças dos 6 aos 12 anos. Divirta-se com jogos para crianças, os bombos e também música com DJ. O Dia do Pai é sempre no Costa del Sol. Pronto, e agora é a altura de irmos para os aniversários, portanto, vamos ver, temos dois, portanto, vamos lá ver quem é que vai soprar velinhas esta noite. Lili
anos de idade, muitos parabéns. E o Christopher Rubio, 39 anos de idade, parabéns, Christopher. Portanto, temos também um aniversário de casamento, uma coisa que nós gostamos muito de fazer, significa que duas pessoas vivem em conjunto, se dão bem, são felizes e já passaram muito tempo juntos. Portanto, vamos ver quem é. É a Poliana e o Paul, 20 anos de matrimónio, só faltam 5 para nos convidarem à sua casa para as bodas de prata. Exatamente. Muitos parabéns, Poliana e Um rosto Paul. feliz, não é? Que poderá também ser, e já lá vão 20 anos. E já lá vão 20. E pronto, o Ricky tem uma quantidade de perguntas que lhe fizeram para o Dr. Paulo Pinho. Vamos tomar nota dessas perguntas, porque no próximo programa já poderemos começar por responder a estas perguntas, não é? Dele. Está certo, doutor? Está certo. Gostem em vê-lo. Portanto, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou este programa, desejamos-lhe uma muito boa noite e... Não se esqueça da telenovela Amor, Amor, já de seguida. Boa noite, se Deus... Até amanhã. Se Deus quiser. É isso. Amanhã cá estaremos. Vamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.